Sabe que na carta aos Hebreus, está escrito no capítulo 5, verso 7, como Jesus orava. Como será que Jesus orava? Que a gente sabe que Jesus orava, nós sabemos que Jesus orava. E orava muito. Ah, não, mas eu estou muito cansado hoje. Dá vontade de eu puxar o púlpito para cá. Tem um monte de gente aqui. Mas vocês vão ficar muito chateados comigo, é claro, né? Então eu vou me dividir aqui. Como Jesus... Não, vai chegando mais gente. Chegou gente ali atrás, enfim. É que depois, quando eu vou me assistir... ou quando eu vou me percebendo ao longo da palestra, ou da pregação, eu fico me dirigindo mais a um lado, aí depois eu penso, eu acho que eu não falei com o povo do outro lado. Teve um dia essa semana que eu fiquei pensando que eu não falei com quem estava aqui do lado, não olhei para ninguém daqui. Enfim, aí eu fico pensando, hoje eu preciso me policiar. Quero hoje também registrar o meu carinho por quem estará assistindo essa mensagem depois, quando for publicado nas redes sociais. Como é o nome da sua mãe? A irmã Jane, que vai estar assistindo, um beijo para vocês. Quero agradecer ao Daniel e hoje a sua esposa que está ali fazendo esse trabalho de registrar o que está acontecendo aqui. Muito obrigada. Que essa palavra chegue longe como vai chegar, está chegando até você aí do outro lado. Que o Espírito Santo fale a você, porque a palavra nunca volta vazia. Esteja em espírito de oração, em espírito de entrega, e o Senhor Jesus há de fazer grande diferença na sua vida, porque Ele é Deus que quer fazer mudanças importantes, profundas e eternas. Aceite em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Passado o meu momento apresentadora de televisão, né? Vamos abrir a palavra. E quem não assiste o Consultório de Família Sem Tabu está perdendo um pedaço da vida, tá, minha gente? Recupera aí. Lá na Novo Tempo, verdade. Capítulo 5, verso 7 diz como Jesus orava. A carta aos Hebreus diz que durante os seus dias de vida na terra... eu acho que alguns não encontraram ainda. Eu espero, sem problema. Capítulo 5, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas com uma voz bem baixinha, sem emoção nenhuma, sem entrega nenhuma. É assim? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Marcou aí? Para aprender com Jesus como é que se ora? Jesus, quando esteve na terra, Ele oferecia ao Pai orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Isso não quer dizer que todas as vezes que eu for orar, eu vou precisar falar em alta voz para que todos ouçam a minha súplica. Mas diz que Ele tinha esse contato com o céu de maneira que essa palavra me revela um cenário de absoluta entrega de Jesus. Ele falava alto, como quem queria alcançar o trono do Pai, num grito só. E ele chorava, porque a angústia que Jesus carregava era grande, era o peso de salvar o mundo. E ele falava com aquele que podia salvar da morte. E por que Jesus era ouvido? Por que Jesus era ouvido? Por causa da sua reverente submissão. Queres que as suas orações sejam atendidas? Quer que as suas orações sejam ouvidas? Quer que o Pai ouça as suas súplicas? Derrame o seu coração. Quer que o Pai ouça você? Derrame-se inteiramente. Quer que o Pai se compadeça de você? Seja inteiro na presença dEle. Está doendo? Chora na presença de Deus. Está sentindo? Entrega para Deus. Está feliz? Louva a Deus. Está com raiva? Conta para Ele. Mentiu hoje? Misericórdia. Ele já viu fazer o quê?
Eu vi uma vez um pastor dizendo algo que a cena me marcou, porque a lógica é real. Quando a gente quer fazer uma coisa escondida, a gente olha para um canto, olha para outro, né? Olha assim, se alguém está vendo. Devia olhar para cima, né? E tá me vendo. Não vai dar para errar. A gente olha para ver se a esposa está vendo, a gente dá uma olhadinha para ver se está... Olha mais de pertinho, será que mamãe e papai já dormiu? Será que está tudo em silêncio? Agora eu posso fazer coisa errada. Dá uma olhadinha para cima. Ih, pai, beleza, né? Eu vou dormir. Eu estava só olhando se a casa está em ordem. Não queria fazer nada de errado, não. Tá querendo fazer coisa errada? Fala para Deus, pai, estou com uma vontade danada de fazer coisa errada. Me ajuda. Mas fala isso com o coração verdadeiro. E você será ouvido por causa da sua reverente submissão? Você é submisso ou insubmisso? Vamos falar de submissão? E aí, mulherada, se a gente falar de submissão? Ser submissa ao marido, hein, Ravilho? Oh, Jesus, ora pela Gelta. Né? Vamos falar de ser submisso à esposa? Sabia que marido tem que ser submisso à esposa também? Sabia não, né? Sabia não, vou te mostrar. Mas aprenda que para ser ouvido pelo céu, segundo o modelo de vida de Jesus Cristo, o Pai ouve aquele que obedece, que vive em submissão. Olha no verso 8 que ele diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ixi, não gostei dessa parte não. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Sofrer é um chicote importante para ensinar. Porque nós somos povo teimoso. Como a palavra de Deus diz, povo de duro pescoço, dura cerviz. Arrebita o nariz, faz o que eu quero, do jeito que eu quero e vai. E diz para o Senhor assim, me segue. É assim que a gente faz. Aí vem a palavra dizendo que se eu quero ser ouvido, eu me derramo em súplicas, com choro, com pranto, com riso, com o que quer que seja. Jesus era com lágrimas, em alta voz, suplicando ao Pai, porque ele estava lidando com a vida e com a morte. Você está lidando com a vida e com a morte, você acha que é só uma coisa de ter ou não ter, de ser ou não ser? Eu acredito que deva ser uma coisa de ser ou não ser salvo, ou de ser perdido. Mas Jesus, embora sendo filho, aprendeu sofrendo. Não estou dizendo da teologia do sofrimento, que para ser salvo precisa sofrer, mas vai sofrer. Sabe por quê? Tu quer a coroa, não quer? Ai, a coroa de glória, Jesus está voltando e ele vai dizer, eis o meu filho amado e me entregará a coroa, eu vou recebê-la das suas próprias mãos. Amém? Mas quem quiser a coroa, há de experimentar a cruz. É preciso experimentar a cruz. É por isso que Jesus Cristo diz assim, eu não disse a vocês que neste mundo não teriam aflições, mas tende... Mas sabe por que nós nos desanimamos? Porque o nosso sofrimento fomos nós quem cavamos com as próprias mãos. Aí depois, quando a gente cava o sofrimento com as próprias mãos, nós somos então reféns da culpa, nós somos reféns da responsabilidade de termos causado dor a nós mesmos. Olha que loucura! E aí nós nos desesperamos e dizemos, onde estava Deus? Quando me deixou errar. E o Espírito Santo pergunta, onde estava você? Quando eu gritava no teu ouvido, não vai, não vai, não peca, não peca. Então, nunca esqueça, sofrimento faz parte da vida do cristão. Porque fez parte da vida do Salvador. Agora vamos ali na carta de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Aí no capítulo 2, a partir do verso 11, vai falando dos deveres sociais dos cristãos, né? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11.
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha essa palavra no verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída. Ô, mulher de Deus, tu creres em Deus? O Senhor é o teu Deus, é o teu soberano? Homem de Deus, ouça essa palavra. Por causa do Senhor. O centro da nossa vida é o Senhor. O sentido da nossa vida é o Senhor. Por causa do Senhor eu me submeto às autoridades constituídas. É por medinho da autoridade? É por medinho do marido que você é convidado a ser submissa? Não, por causa do Senhor. Verso 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos sensatos. E se é o teu marido que é um insensato? E se é a tua esposa uma insensata? E se são os seus filhos os insensatos? E se são os seus pais os insensatos? Por causa do Senhor, sujeitem-se. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês calem a boca da ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, e vivam como servos de quem? De Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Olha só, no verso 18 ele diz até para os escravos serem sujeitos aos donos. Verso 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Perguntinha que não quer calar. Você já se converteu? Não estou perguntando se você é batizado. Eu não estou perguntando se você tem o nome no livro da igreja. Eu não estou perguntando se você já fez estudo bíblico, se você sabe de Gênesis a Apocalipse. Eu não estou perguntando nada disso. Estou perguntando, você já se converteu? Não estou perguntando se você fez mudança no regime alimentar ou se você não fez. Estou perguntando se você já se converteu. Aliás, eu estou perguntando, amparada na palavra, que diz que estes que têm ao Senhor como Deus, que se sujeitam às autoridades, que cumprem os seus deveres cristãos, sociais, o que quer que seja, por causa do Senhor, ele diz, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Você já se converteu? Ou você frequenta uma igreja? Você é convertida, convertido, ou você frequenta uma igreja para cumprir um rito, para dizer que é crente, tem uma igreja. E que só não é mais crente porque tem uns irmãos lá que, ó bando, eu só não sou mais crente por causa dele. Eu só não sou mais crente por causa do meu marido. Eu só não sou mais crente por causa da minha esposa. Eu só não sou mais crente pela incoerência dos meus pais. Eu só não sou mais crente porque eu tenho uns filhos que misericórdia. Tem nada a ver com os outros. Pergunta é, você já se converteu? Sabe que um dia Jesus Cristo disse assim, ó Pedro, o diabo vos pediu para vos cirandar. Lembram? Pedro, o diabo pediu vocês, não era? Quando a gente lê o texto, a gente imagina que ele está dizendo que pediu a alma de Pedro. Ele pediu a alma dos discípulos e disse, vou cirandá-los. Eu vou esfregar os discípulos cara no chão. Eu vou cirandar a alma deles, eu vou perturbar a alma deles, eu vou levá-los a pecar, eu vou trabalhar até que eles sofram, eu vou humilhá-los, eu vou pisá-los, eu vou fazer o trabalho que eu vim fazer, matar, roubar e destruir. Vou fazer isso na vida dos discípulos. Aí o Senhor Jesus disse assim, mas eu fiz o quê? Roguei por vós. E aí ele diz mais, Pedro, quando te converteres, apacenta o meu rebanho.
Olha só. Pedro andando com Jesus, coladinho com Jesus, vendo os milagres de Jesus, caminhando com Jesus, não era convertido. E a gente sabe do fim da história, mas naquela hora você não sabia ainda, se estivesse no meio, que Pedro não era convertido. É como se você descobrir, Jesus esconde, que eu não sou convertida. É como você descobrir que o pastor não é convertido. É como você descobrir que o seu marido, que é um sacerdote, não é convertido. Não significa de nós estarmos aqui sermos convertidos, isso todo mundo sabe. Agora esquece todo mundo, esquece o pastor, esquece o ancião, esquece o pregador, esquece. Eu estou perguntando, você aí de casa, você é convertido? Você é convertida ao bom pastor? Ah, mas o meu marido, mas a minha esposa. Vamos conversar. Vamos verificar de pertinho na palavra como é que funciona quando nós somos convertidos. Aí agora nós vamos ver sobre os deveres conjugais, capítulo 3. De 1 Pedro, né? Ainda capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo como? Verso 1. Do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo como? Do mesmo modo que homens e mulheres são sujeitos aos deveres sociais, são sujeitos às autoridades, são sujeitos os escravos aos seus senhores, do mesmo jeito as mulheres devam ser sujeitas cada uma ao seu marido, porque este marido, em princípio, tem autoridade sobre elas, porque eles têm um chamado diferenciado, que as colocam em lugar especial de serem cuidadas. Mas a palavra é bem ao ponto. Ele diz, mulheres, sejam submissas cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavras. A fim de que, se ele não obedece à palavra, e tem marido que é crente, tem marido que frequenta a igreja, tem marido que tem cargo na igreja, tem marido que é bonitinho de gravata, tem marido que não usa gravata, tem marido de tudo quanto é tipo, mas é da igreja. Mas ele não obedece à palavra. E marido, quando não obedece à palavra, o que a gente tem vontade de fazer? Dar na cara dele. O que a gente tem vontade de fazer quando o marido não obedece à palavra? Porque marido que não obedece à palavra não é bom marido. Quando não é bom marido, a mulher tem vontade de fazer o quê? Jogar pela janela. E ela se enche de argumentos. Olha aqui. Aí ela se enche do espírito que eu chamo de espírito de barraqueira. E ela, cheia do espírito de barraqueira, ela vira a casa do avesso, ela grita para quem quer ouvir, e ela diz assim, olha aqui. E ela põe o dedo em riste no nariz dele. E ela diz todas as verdades, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer, é dizer a verdade, porque eu não levo desaforo para casa. E você, e a nossa língua é bem ferina. A gente sabe dizer coisas terríveis. A gente sabe acessar o coração do outro, fazer assim como se um punhal e a gente dá uma voltinha. E deixa sangrando. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, ele seja ganho sem... Meninas, vocês são muito falantes para o que... Vamos falar? Seja ganho sem palavra. E por que tu fala feito uma matraca? Sabe para quem que você tem que falar? Vai falar com o Senhor. Pai, o Senhor me deu uma criatura. Pai, deixa eu te contar um negócio. O Senhor já sabe, mas eu vou te dizer. O Senhor me deu uma criatura, que misericórdia. Toma conta dele. Ajuda aquela alma, salva aquela criatura em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Porque senão o Senhor vai perder um filho e eu estou perdendo o marido. Vai falar mal do marido? É uma tranqueira, uma curva de rio. Fala para o Senhor, pai, eu tenho um negócio para te contar. Está difícil lá em casa, está difícil. Aqui em casa está difícil. Fala para ele. E quando o marido estressar, caladinha, querida. Sabe para quê? Porque esse vai ser o maior milagre que teu marido vai ver na tua vida, é você calada. Não é não, irmão? Uma mulher calada, quando o marido faz raiva, é a maior de todas as provas
de que Deus está agindo na vida dela. Selma, Jesus toma conta. Darley, Jesus te abençoe. Simone, Paulo já disse assim, minha filha, é melhor não casar. Estou querendo que sofra menos. Foi Paulo que disse. Mas se é de viver abrasada, case. Mas eu imagino, não tem que ficar calada com o marido, mas gritando em súplicas e orações ao Senhor. E já disse uma vez, vou repetir milhões de vezes, mulher de Deus não faz dieta para perder peso. Ela faz jejum e reforma de saúde. Eu estou fazendo a dieta da proteína. Está comendo o quê? Só proteína. Bifão, ovão, queijão, leitão. Tudo que eu estou até leitão. Para que isso? Fica magra. O que adianta ficar magra para andar no caminho largo? Caminho largo, anda nele, do jeito que está. Agora eu quero ver ficar fina para passar no terreno, na porta estreita, que é a porta do sacrifício. E não tem sacrifício maior do que ficar quietinha quando o marido está errado. E quem está falando para vocês é uma nordestina. É alguém que sabe que desde criança viu uma mãe toda dona da situação. Mas que com 25 anos de casada, ela disse, menino, cadê meu marido? Foi embora. Eu tinha 15 anos de idade, meu marido, gente, cadê meu pai? Cadê meu pai na festa do meu aniversário de 15 anos? Estava lá, não. Estava com uma sirigaita lá. Mas a minha mãe, toda dona da situação. Eu sei, eu mando, eu faço, eu aconteço. Marido, mas marido cá, marido lá. Vai mandando o marido ficar quietinho. Tem uma coisa importantíssima que nós mulheres precisamos saber. E eu vou falar mais disso no final de semana lá no nosso encontro, quem for. Quem não for, coitada, né? Eu adianto aqui. Eu digo coitada só para garantir que vai ser uma bênção no final de semana. Amém? Quem não vai, não fica chateado não. Ora por nós, tá? Seja nobre. Aí o que acontece? Muitas vezes nós mulheres, quando nós temos uma personalidade mais forte, e isso é bom, isso tem o seu lugar. E aí a gente pode ter ali um marido que é mais tranquilo, que é mais assim, sabe, mais da paz, mais paz e amor. Jesus toma conta. Tem uma mulher que é mais atitude, que é mais, que é pá. Aí sabe o que acontece? Vai tomando o lugar do marido, vai tomando o lugar do marido, vai tomando o lugar do marido. E aquilo que era para o marido ter autoridade, ela toma conta, porque afinal ele não fez. Ele não faz, então eu vou lá e faço. Vai nessa historinha. Dia desses, marido sabe o quê? Não está funcionando mais. Funciona não. Não sei se esse riso identifica alguma situação, mas não funciona. Sabe por quê? O marido vai dizer para a esposa, ainda que ele não vai dizer em palavras. Simplesmente a libido dele baixa, porque ele foi colocado num lugar diminuído, ela cresce, ele diminui, a sua masculinidade, ele permitiu ser deixado de canto, ela sumiu, e a gente tem várias razões para tais. Mais tarde ele não funciona. Não responde sexualmente. Sabe por quê? Nós usamos da masculinidade e ele se vingou. Você tomou o meu lugar de homem. Agora você não tem a minha libido. Isso não é planejado. Vou me vingar dela. Vem que não tem. Não. Isso é inconsciente. Isso não trabalha planejado. Isso acontece. Então fica a dica. Mulher, seja submissa ao seu marido. Por causa do Senhor. Aí você me diz, mas Darley, meu marido é uma criatura que eu não tenho como me submeter a ele. Eu não estou dizendo para você, a palavra não é para você ser submissa ao marido quando ele é bonzinho. A palavra diz para você ser submissa por causa do Senhor. Então não resolva a questão com seu marido, vai resolver com Deus. Pai, a criatura que o Senhor me deu tem me dado muito trabalho. O Senhor me disse para ser submissa a ele. Não aguento. Espera o Senhor falar. Talvez ele diga assim, é que na verdade não fui eu que te dei esse marido. Mas eu vou te ajudar. Só me dá um tempinho, só sofre um pouquinho mais. Aguenta só mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu te ajudo.
Para tu nunca mais aprender a pegar um marido que não era teu, a pegar um marido que não era para ser seu, a pegar um homem e transformá-lo num boneco seu. Era para você aprender a não ter conquistado esse homem só pelo seu corpo. Era para você ter aprendido que homem não deseja só sexo, ele quer amor, você não sabe amar. Escuta o que o Senhor tem para te dizer. Escuta. Presta atenção no que o Senhor está te dizendo. Eita, mas tem um negócio aqui na frente, gente. Vamos nos adiantar aqui. Verso 7. Verso 7. Do mesmo modo, vocês maridos... Eita. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-na com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas... Eita, Jesus! Por isso que tem homem orando e nada aconteceu ainda. Mas eu faço o ano bíblico, respondo toda a lição de escola sabatina, eu chego na escola a tempo, eu não falto um culto, eu tenho até cargo na igreja. Eu sou um cara, eu sou honesto, eu pago os impostos. Eu sou um homem bom. Quando eu disse sim, não é não. Eu sou correto. Eu sou melhor do que um monte de crente. Eu sou melhor que fulano, ciclano, A e B. Eu sou muito melhor que ele. A gente tem essas coisas. Então, por que... Mas aí eu leio essa palavra e diz assim, do mesmo modo vocês vão. Do mesmo modo o quê? Do mesmo modo quer dizer igual a... Igual a quem? Igual às mulheres, igual aos escravos, igual a todo mundo. Você, marido, tem uma obrigação. Sua obrigação é ser sábio no trato com sua mulher. Tem tratado como tua mulher? Como é que você trata a sua mulher? Como é que você trata a sua mulher? Aí ele fala aqui de honra. Você honra a sua mulher? Como é que se honra uma mulher? Sabendo que ela é a parte mais frágil na relação. Não é que ela é a parte bobinha, não. Mulher que não tem nada de bobinha. Co-herdeira do dom da graça de Deus. Se você é herdeiro da graça, ela é co-herdeira junto com você. E o homem que destrata a sua mulher, as suas orações não são ouvidas. As suas orações não são ouvidas. Isso não te assusta? Isso não te assusta? De que você não seja um homem que honra a sua mulher, mas tenha coragem de dobrar os seus joelhos e pedir a Deus bênçãos e apresentar ao Senhor a tua história, a tua vida, sem passar por apresentar a tua esposa ao Senhor? O Senhor não te ouve. São cortadas, as tuas orações são interrompidas. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. A outra abordagem que se faz a respeito dessa palavra é que quando o homem é grosseiro com a sua mulher, quando esse homem não trata essa mulher com honra, quando ele não a vê como parte mais frágil, quando ele é ignorante, quando ele é duro, quando ele a despreza, qualquer coisa do gênero, ele também não ora. Você entende? Pode ser as duas coisas. As orações são interrompidas porque um homem nessa condição, na maior parte das vezes, ele não tem cara para buscar a Deus. Ele não é homem para enfrentar a Deus. Ele pode enfrentar uma mulherzinha, desprezá-la, empurrá-la, bater, gritar, abusar dela. Tem marido que abusa sexualmente da sua esposa e diz assim, está casado comigo. Tem homem que abusa da sua mulher dizendo, tem que fazer o que eu quero. Porque a palavra diz que o seu corpo não lhe pertence, pertence a mim. O crente ainda usa a palavra. Não dá vontade de pegar a palavra e dizer assim, querido, verdade, meu corpo te pertence e o teu pertence a mim. Passa aqui para queimar. Não dá vontade? Mas a gente é crente. Aí, nessa condição, tem condição de orar pedindo a Deus alguma coisa? E o que diz lá em 1 Timóteo 5,8? Que aquele que não cuida da sua casa é pior do que quem?
Vocês não lembram? Abre aí, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, verso 8. Show? Lê para mim. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu acho essa palavra muito dura. Aqueles que não cuidam dos da sua casa é pior do que os descrentes, os que não creem em Deus. É pior. Não tem vida, não tem o Espírito, não tem o poder da palavra em sua vida, não tem. Então, olha só. Do mesmo modo, mulheres sejam submissas ao marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nos com honra, como parte mais frágil. Ou seja, Deus está pedindo sabedoria para homens e mulheres. Deus está dizendo para cada um qual sua função. Deus está dizendo para cada um o seu lugar e o seu papel. E agora, o que nós fazemos ao saber do que o Senhor quer de você, marido, do que o Senhor quer de você, mulher? O que você faz? A palavra de Deus ainda diz aqui em 1 Coríntios, uma palavra muito especial. Dura também. Quer dizer, mais ou menos. Mas, vamos lá. 1 Coríntios. Capítulo... Deixa eu marcar aqui. Perdão, 2 Coríntios. Adianta mais um pouco. 2 Coríntios... Tira aqui o... Aqui. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha, nós somos apelo de Deus. Por amor a Cristo. De novo, é por amor a Deus, por amor a Cristo. Lá o homem precisa ser submisso a Deus para amar sua esposa. Lá a mulher precisa ser submissa a Deus, ao seu marido, por amor a Deus. Agora ele nos diz que por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Maridos, esposas, filhos, o Senhor nos chama a sermos justiça de Deus. Sermos nova criatura em Jesus. Uma esposa me disse, Darleide, vou te contar uma história. Eu disse, me conta. Eu estava passando por uma dificuldade financeira com meu marido e nós voltamos a morar na casa da minha mãe. E eu tinha uma menina de 4 anos e fiquei grávida. E terminei a minha gravidez ali na casa da minha mãe.
Mas logo a minha outra casa ficou pronta. Mas quando a casa ficou pronta e a nossa questão financeira se resolveu, eu voltei para casa. Nós voltamos para casa. Quando voltamos para casa, havia acontecido algo que eu não tinha percebido. Eu cria que o meu casamento era para sempre. Eu cria que eu tinha uma família feliz. Mas o meu marido simplesmente se apaixonou pela minha cunhada. Meu marido se apaixonou... Perdão, pela cunhada dele, pela minha irmã, ela disse. Meu marido se apaixonou pela minha irmã, dentro da casa da minha mãe. Se tem uma pessoa no mundo que você não desconfia que possa se envolver com seu marido, é a sua irmã, é o seu irmão, é alguém da tua casa, é alguém da tua parentela. No caso dela, dentro da casa da mãe, a irmã tem uma aproximação muito direta com o seu marido, porque a esposa não estava podendo ir e vir para resolver algumas questões financeiras e referente à construção da casa. Então a cunhada tinha disponibilidade e ia. Aqui fica um alerta aos maridos, em nome de Jesus Cristo, e às esposas. Não existe amizade entre um homem e uma mulher que se demore numa conversa que seja num aperto de mão. Não existe um contato de um homem e de uma mulher, ainda que seja teclando sobre temas espirituais. Ainda que seja dando estudo bíblico. Um homem de Deus não dá estudo bíblico a uma mulher sozinha e vice-versa. Um homem de Deus tem que ter em mente a palavra de Deus que diz: aquele que pensa em estar em pé, cuidado para que não caia. Ah, mas eu confio em mim. Você está errado. Você desconfie de você mesmo para te restar alguma esperança. Não existe. Ah, mas é meu conselheiro espiritual. Não é possível. Satanás trabalha de um jeito inacreditável, sutilmente, usando os melhores argumentos. Não, amor, eu estou aqui teclando com uma menina porque ela está me perguntando de Jesus Cristo. Ela está aqui me pedindo estudo, eu estou aqui com ela. Não, mas é minha prima, não, mas é minha colega de trabalho. A gente está trocando umas ideias aqui. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. Ele fez isso com a irmã. Não tem amizade. Sabe assim, às vezes no convívio da igreja, a gente fica muito tempo segurando na mão. Segura na mão e solta. Sabe, segura e larga. Só tem uma mão que a gente segura e vai. É a mão de Deus. E vai. E tem a outra mão que eu seguro e não largo mais. É para a eternidade, é do meu marido. Mas no dia que eu afrouxar a mão dele... amor, tenho aqui uma conversa particular com o meu melhor amigo. Não existe. Não, nós temos um ministério de louvor, nós temos o ministério da pregação do evangelho. Não interessa, o ministério que você tem é o ministério da família. Que ninguém se meta na família. Aí então aquele marido se apaixona pela irmã da esposa. Um dia ele faz as malas e ele vai embora de casa para ficar com a esposa. E ele deixa a esposa com o neném agora no braço, a filhinha de 4 anos, dizendo: papai, você não sabe que os pais moram em casa com os filhos? E ela se derrama na sala chorando e ele vai embora com a mala atrás de outra mulher, a sua cunhada. Sabe quem era aquele homem? Um pregador do evangelho. Sabe por quê? A gente tem uma mania desgraçada de olhar para a vida dos crentes e dizer assim: olha lá o crente. Olha lá fulano falando aquilo. Quem é ele? Quem que ele pensa que é? Ficava lá na frente, todo bonito de santo. Ficava pregando de santa. Olha aí agora, o que aconteceu? Vocês acham que o diabo anda tirando pedra em árvore que não dá fruto? Ele foi atirar pedra na casa de alguém que dava frutos, inclusive muitos frutos espirituais. Era uma família cristã, era um pregador, era uma família que ia para a igreja todos os sábados. Você acha que a sua família está isenta de ser visitada pelo diabo? Eis que ele já pode ter pedido a nossa alma para cirandar. E ai de nós, se não tiver ninguém orando por nós, ou nós mesmos não estivermos plantados no terreno da oração, para impedir que as obras do diabo entrem na nossa casa. E entra pelos caminhos mais sorrateiros, por um mouse, por um site, por uma mensagem, por uma imagem, por uma revista, por uma colega de trabalho, por uma insinuação na rua, por uma
fresta que seja, ele entra. Ele fez a mala e foi morar com a cunhada. Saiu de casa para desenvolver o relacionamento com a cunhada. Quem fica, como fica? Quem fica, como fica? Quem vai, como vai? Quem fica, quem lhe sustenta? Quem vai, em qual espírito segue? Sabe o que aquela mulher fez? Não ficou acabada, feita uma condenada, desprezada, humilhada, se sentindo o pior de todos os seres humanos e desesperada na vida. Sabe por quê? Porque naquele dia, quando ela viu o seu marido saindo de casa, o coração dela encheu-se de esperança quando ela assistia, inclusive, um dos meus programas. Na época eu falava de esperança naquele programa. Ainda se chamava Sua Casa, um Lar. E eu falava para ela de esperança. E aí eu preciso dizer para você mãe, para você pai, para você marido, para você esposa, para você filho, em nome de Jesus Cristo, não perca a esperança. Não perca. E quando você se enche de esperança, você está cheio de Jesus Cristo. Porque esperança é Jesus. Seu marido vai mudar em nome de Jesus Cristo. Sua esposa vai mudar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo você vai mudar. Em nome do Senhor Jesus você vai mudar. Porque o Espírito Santo há de achar um lugar na tua alma e fazer de novo brilhar aquilo que outrora foi apagado ou que nunca existiu. Mas chegou a hora de você se converter. Porque o Senhor Jesus, que quer fazer em você justiça de Deus, fazer de você nova criatura. Aquele homem foi embora de casa, naquela situação. Aquela mulher poderia ter ficado com ódio da irmã dela, porque aquela irmã merecia o ódio dela. Ela poderia ter ficado com ódio do marido dela, porque ele merecia o ódio dele. Porque as pessoas, quando nos ferem, elas merecem o nosso ódio. E o grande poder do Evangelho é transformar esse ódio. Olha, o outro merece o meu amor. Eu tenho o direito de odiá-lo. Só que tem uma coisa que você ganhou e você não tinha direito nenhum. Apesar de você desprezá-lo. A compaixão e misericórdia de Jesus Cristo. Você não merecia, Ele te deu. Aí essa é a paga que você dá quando alguém merece perdão. Você destila ódio. Aí aquela mulher um dia ligou para ele e disse assim: marido, não vou te pedir para você voltar para mim. Só volte para mim quando voltar para Jesus. Leia o texto X, na página X. E era uma meditação de Alejandro Bulhon. Ela disse: leia e decida a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ou você volta para casa ou você não volta mais. E ela em jejum e oração. Preciso repetir que mulher de Deus não faz dieta, ela faz jejum em oração. Ele voltou para casa, mas tentou o suicídio. Sabe o que ela fez? Foi buscar a irmã dela e disse: mana, fica com meu marido. Eu não quero o pai das minhas filhas morto. Essa mulher é doida? Essa mulher é maluca? Que isso? Eu nunca tinha ouvido isso. Fica com meu marido, vocês querem estar juntos? Olha aí, ele tentou a morte, tentou o suicídio. Olha ele machucado, ele tomou remédio. Fica com ele. Eu prefiro vocês dois juntos. Eu sobrevivo e as minhas filhas terão um pai para dizer: eu tenho um pai. E chamá-lo de pai. A irmã dela disse assim: eu desisti, quero mais não. A gente pensa que o brincado é pouca coisa, né? Que mais não. Ela olhou para ele e falou assim: e agora? Agora ele não tinha nem a outra para ir. E dependendo dela, não teria casa para voltar. Olhou para ele moribundo e falou: ih, só restou lá em casa. A outra disse: não quero, porque pecado faz desgraça, pecado não tem explicação, pecado cega, pecado aleija, pecado mata, pecado destrói, pecado é pecado. Pecado deixa um homem cego para deixar duas filhas pequenas, pecado cega, paixão cega. Cega para matar, cega para roubar, cega para destruir, cega para desprezar uma mulher e se dedicar à pornografia, cega para deixar a mulher e seguir com outra, cega para deixar o marido e seguir com outro, cega para abandonar, cega para adulterar, para fornicar, cega.
Cega para mentir, cega para roubar, cega. Isso é pecado. E onde abundou o pecado? Foi? Por que não abundou ainda na tua casa? Ou se abundou na tua casa, glorifica a Deus. Se já glorificou ao Senhor, você já glorificou ao Senhor, porque lá na tua casa reinou o pecado, reinou o pecado, reinou o pecado, e quando você achava que o pecado prevalecia, veio a graça de Deus que superabundou o pecado e te deu vida nova, te fez nova criatura. Já glorificou o Senhor? Já glorificou o Senhor, porque o diabo não tem mais poder de vir na tua cara e dizer assim, ó, você pecou, e vergonhar você. Você já glorificou o Senhor, porque você pode dizer, os meus pecados foram confessados e eu os lancei nas profundezas. O Senhor os lançou nas profundezas do mar. Aí ela olhou para aquele marido e falou assim, então vamos comigo para casa. Cuidou dele, alimentou, cuidou, amou aquele homem quando ele não merecia. Difícil amar quem não merece. Impossível, melhor dizendo, amar quem não merece. Impossível amar essa criatura. Impossível. Não é possível que aquela mulher tenha olhado para aquele homem em sã consciência e tenha dito, vem. E tenha levado para casa, tenha dado comidinha para ele, tenha cuidado dele, tenha esperado a sua crise passar, a sua loucura quase levou à morte e ela cuidou dele. Sem praguejar, sem jogar na cara, sem chutar, sem bater, sem agredir, sem ferir. Aí você diz assim, essa mulher tem sangue de barata? Não, ela recebeu o sangue de Jesus da cruz lavando a sua alma. Eu a conheço pessoalmente. Estou contando uma história que eu li em revista, me contaram. Estou falando de uma vida que eu conheço. Está pensando que ela ficou depressiva, mal acabada, moribunda, perdida, dizendo, ó céus, ó vida, ó mundo, ninguém me ama? Porque não é verdade que ninguém a amava. Um não a amou, a outra não a amou, mas muitos a amavam e a ampararam em oração, e o céu era por ela e por ele também. De tal forma que aquele homem, olhando nos olhos daquela mulher todos os dias e sendo atendido por ela, como aquele moribundo na beira da estrada, que quando um passou, o outro passou, um atendeu, levou para o lugar de descanso, pagou, e o bom samaritano viu Jesus em quem o acolheu. E ele disse para mim, Darleide, quando eu olhava nos olhos da minha esposa, eu via Jesus olhando para mim. Yes! Como que ele disse isso para mim? Porque eu os levei lá no consultório de família. E eles estão juntos para a honra e glória do Senhor. Mas estar junto, qualquer um pode ficar junto. Pode ficar junto pelos filhos, pode ficar junto pela igreja, pode ficar junto pela família, pelos pais, pode ficar junto por ficar junto. Eu não estou dizendo que eles estão juntos apenas. Eu estou dizendo que eles estão casados de corpo e alma e coração sarado em nome de Jesus Cristo. Só para resumir a história, sabe que eu perguntei assim para ela quando eles foram ao meu programa, no intervalo, eu disse assim, ei, e as crianças ficaram com quem? Ela disse, ué, com a minha irmã. Como é que é? Ficaram com a minha irmã. Eu então, vamos voltando, está acabando o intervalo, vamos voltar que está ao vivo. Fiquei meio sem saber o que dizer. Eu disse, criatura, vocês vêm aqui no programa ao vivo, tua irmã está em casa assistindo a igreja, todo mundo lá em Belém do Pará está assistindo. No banco onde você trabalha, as pessoas conhecem essa história, você está contando isso, tua irmã está vendo, tua família. E ela disse assim, Darleide, que passou, passou. A graça do Senhor bateu lá em casa e está lá fazendo transformação. Yes! A gente olha para o mundo e diz assim, está tudo perdido. Está perdido não. A gente olha para a igreja e diz assim, está tudo perdido. Está perdido não. Parece que o mundo está desabando. Não. Tem filhos de Deus levantados como bandeira, hasteada assim, no terreno do inimigo. Para dizer, este terreno foi do inimigo. Agora ele pertence ao Senhor. Foi conquistado pelo desbravador Jesus. Olha lá aquele casal.
testemunhando, indo e vindo dos encontros de casais, não se gloriando na enfermidade do pecado, mas se gloriando na justiça de Cristo. E ou aquela mulher, a Ellen, ela foi feita em Jesus Cristo, justiça de Deus. Não é a sua justiça, justiça de Deus. Então eu pergunto em nome de Jesus Cristo, maridos que têm vindo aqui a cada noite, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo tem visitado a tua vida para fazer diferença ao ponto de amar a tua mulher como Cristo amou? Esposa, em nome de Jesus, o Espírito Santo tem chegado a você ao ponto de fazer você calar-se, mesmo quando você parece ter toda a razão, e gritar sim aos pés de Jesus por misericórdia. Por que as nossas famílias estão se destruindo dessa maneira? Por que as casas dos crentes dão resultados semelhantes às casas dos descrentes, com todo respeito aos descrentes? Por que no ambiente da nossa casa se veem as mesmas misérias que vemos na casa daqueles que não têm o temor de Deus? Por que eu encontro pornografia dentro da casa dos cristãos? Por que eu encontro adultério dentro da casa dos cristãos? Por que eu encontro filhos sem pais dentro da casa dos cristãos? Por que os pais cristãos deixam os filhos nas mãos de quem não ensina sobre a eternidade? Por que os filhos dos cristãos têm como heróis os personagens que a palavra de Deus não ensina? Semana passada, uma mãe me dizia da lei de socorro, pelo amor de Deus, enquanto eu fazia o ao vivo. Ela me dizia da lei de socorro, pelo amor de Deus. Hoje eu entrei no quarto da minha filha, ela estava com o iPad e ela estava acessando pornografia, 7 anos de idade. Crianças pequenas ficando possuídas por espíritos demoníacos, porque elas sonham com possessões demoníacas que elas recebem dos desenhos animados, dos filmes, das músicas, das bonecas monstros que os pais compram muitas vezes com dinheiro dizimado, com princesas e heróis que não glorificam o nome de Deus. Ah, Darleide, mas nada a ver. Assiste o sermão de ontem que nós falamos sobre o evangelho do diabo, que é nada a ver. E o diabo vai encontrando lugar na casa do crente. Aí nós queremos resultado diferente. Nós fazemos as mesmas coisas que os descrentes fazem. Nós pisamos nas mesmas armadilhas, mas nós queremos resultados diferentes. Eu quero uma casa abençoada, eu quero filhos que amem e adorem no sábado, mas as nossas crianças durante toda a semana, elas foram vítimas do brilho, do êxtase, da estimulação, dos bichinhos, dos monstros, dos pokémons, das bonecas, das princesas, dos que voam, dos bruxos, das bruxas, ou só das princesinhas, das lindinhas, fofinhas, mimosas, queridas. Filhinho, hoje é sábado, vamos para a escolinha aprender historinha de Jesus? Mamãe, Jesus voa? Mamãe, Jesus tem poderes? Shhh. Mamãe, Jesus faz tá. Mamãe, não, Jesus faz outra. Ah, mãe, Jesus não tem graça. Mamãe, hoje é domingo ou é sábado? Hoje é domingo, filho. Ai, que bom, hoje é domingo, eu posso fazer o que eu quero. O que ele pode fazer no domingo que ele não pode no sábado? Então é porque no domingo ele pode ser estimulado, ser excitado, ele pode usar de ferramentas que dão a ele que tipo de alegria que Jesus não dá? A princesa é mais bonita, o herói é mais poderoso, o estímulo é muito mais gratificante. Ouvir uma historinha de Jesus é muito chato. Seu filho passa a semana inteira assistindo desenho animado. No sábado você arrasta seu filho com sono para a igreja.
para ouvir uma historinha de Jesus. Seu filho passa a semana inteira com pessoas que não ensinam sobre a palavra e o amor de Deus. Que povo chato esse dessa igreja que vai falar de Jesus para ele, ele não quer. Isso é maldição. Você está carregando maldição para dentro da sua casa e você quer ser chamado ainda de justiça de Deus? Você ainda quer apresentar aos seus filhos ao Deus eterno? Se você dá a ele alimento, bolotas de porcos aos seus filhos, mas nada a ver. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha essa palavra. Mas os maridos cristãos são como os maridos não cristãos. As esposas cristãs são como as mulheres não cristãs. Os filhos cristãos são como se não fossem cristãos. Na casa do cristão, o ambiente é como se não fossem cristãos. Não se ouve palavra, não se ouve louvor, não se ouve de paz, não tem harmonia. As pessoas não conversam, elas não interagem. Elas brigam daqui, brigam dacolá, os filhos no quarto, um tem um computador, outro tem outro computador, outro faz o que quer, e uma correria, uma brigaiada, filho dorme a hora que quer, filho acorda a hora que quer, mamãe e papai não se conversam, é uma conversa. Aí nós queremos resultado de santidade? Sinto muito em dizer, não haverá santidade na sua casa. Porque santidade não é algo que acontece como mágica e plim plim. O pó mágico foi espalhado na casa, na sala, na cozinha, e você amanheceu santo. E eu preciso dizer a você o que você já sabe? Que sem santidade é impossível ver a Deus. Você já cogitou a ideia de você estar perdido dentro da casa de Deus? Você já cogitou a ideia de ser crente, ter um nome no livro na igreja, mas você está perdido? Se eu estou falando para os adultos, isso é uma responsabilidade de vocês. Mas essa responsabilidade, a responsabilidade dos filhos de vocês, quem vai pagar por eles? Vocês. Mas a Leide, agora eu vou colocar meu filho dentro de uma redoma. Eu vou colocar meu filho... Você vai proteger o seu filho, sim, ao máximo do que você puder. Depois que os seus filhos crescerem, eles poderão escolher, assim como Adão e Eva quiseram escolher a desobediência. E o resultado sabemos. Depois que os seus filhos estiverem crescidos, já não terá mais tempo de você dizer a ele: filhinho, sabe o que é? Que quando você era pequenininho, mamãe precisava trabalhar demais, papai precisava trabalhar demais, para eu dar o pão de cada dia, para dar a você a roupa, para dar a você uma vida melhor. Filho vai olhar na sua cara e vai dizer: eu não queria uma vida melhor, eu queria você comigo. Eu não queria uma vida melhor. Eu nunca vi uma criança contando o caso de se sentir rejeitada, traumatizada, porque ela comia arroz com feijão e ovo. Vocês já ouviram? Alguém conhece? Chegar para o psicólogo e dizer assim: doutora, eu sou uma pessoa muito traumatizada. O maior trauma da minha vida que eu vim aqui para o senhor tratar, o que foi? Eu comi arroz, feijão e ovo. Não existe. Não existe isso. Já viu alguém dizendo assim para o terapeuta: sabe o que é, doutora? É que eu nunca tive um carrinho, um brinquedo, eu nunca tive. Porque todas as crianças que um dia nunca tiveram carrinho, brinquedo, como as nossas crianças hoje têm facilidade, pegavam uma latinha de sardinha, colocavam umas rodinhas e fazia... E ela era feliz. E era criativo. As meninas pegavam assim casca de melancia, faziam cortezinhos e brincavam de boneca, de melancia. Que loucura que eu cheguei a fazer na minha vida. Tá doida? Pegava uma espiga de milho que tinha cabelos grandes e dizia que era minha boneca. Eu vi aquela boneca bonita, ela tinha olhos. Gente, aquele cabelo dela, ela é lindo. Será que aqui alguém já teve boneca de milho? E ela era linda. A boneca, a primeira vez que eu ganhei uma boneca grande, assim, uma boneca desse tamanho aqui, boneca grande, eu nem mal podia andar direito com ela, tal, e eu tinha aquela boneca, meu Deus, eu ganhei uma boneca. Ela não falava, não me traumatizava, ela não falava, eu falava por ela. Bom dia, mamãe. Oi, mamãe, quer mamar, mamãe? Vamos brincar, mamãe? Eu fazia a voz dela. Agora as crianças apertam o botãozinho, a boneca sai falando. Aí ela pergunta: e agora, que horas que eu vou brincar, né? Não desenvolve criatividade. Ela tem um smartphone, ela tem um iPad, ela fica estimulada ali. Pesquisa, minha gente, lê, vai pesquisar sobre o que significam os estímulos que as nossas crianças desde pequenininha recebem.
É péssimo. Criança de até 3 anos nunca deveria ter acesso a esse tipo de estímulo. Tudo perturbado da cabeça. Os pais, principalmente. Mas não tem ninguém traumatizado por causa disso. Não tem. Sabe quais são os traumas da vida? Cresci e minha mãe não viu. Cresci e meu pai não me viu. Chegava em casa, tinha comida do bom e do melhor, a geladeira estava cheia. Mas mamãe não estava em casa para me ensinar o dever de casa. Papai, quando chegava, nem me dava bola. Papai não tinha tempo para mim. Pensa se esses não são os traumas da família. Pensa se quando você olha para trás, você não morre de saudade do seu pai. Você sente saudade da sua mãe. Aí agora você replica na vida do seu filho, porque você tem que correr atrás do seu sustento, trabalhar todos os dias, quase que 24 horas por dia, e para depois dizer para o seu filho, filho, foi para dar para você o melhor. E o menino está indo embora, drogado, viciado, com raiva de você, e aí você diz assim, lá vai o ingrato. Ô, bicho ingrato é filho. É mesmo. Sabe quem foi o primeiro ingrato dessa história? Você, que deveria ser filho de Deus, fazer a vontade de Deus dentro da sua casa, você resolveu fazer a sua vontade. E agora você chama o seu filho de ingrato. Ingrato é você. Igual criança, mas ingrato é você. Ingrato. Ingratidão a nossa. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Pai, Deus quer usar você para apelar para o seu filho, não com palavras, mas com a vida. Mãe, o Senhor quer usar você para apelar para o seu filho, não com palavras, mas com sua vida. Marido, Deus quer usar você para ser um apelo para sua esposa. Esposa, guarde isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus quer você para ser um apelo para o seu marido. Calada. Só fala quando tem certeza. E ainda com muito cuidado para saber se você vai replicar as palavras que o Espírito Santo pôs na tua boca. O que salvou a casa daquela mulher foi o poder de Jesus Cristo na vida dela. Sabe o que vai salvar a tua casa? O poder de Jesus Cristo. O que os teus vizinhos ouvem da tua casa? Tem louvor na tua casa? Os teus vizinhos ouvem oração na tua casa? O que as pessoas ouvem da tua casa? O que as pessoas ouvem de você, marido, de você, esposa? Ei, marido, presta atenção. Como é que você fala com a sua esposa? É do mesmo jeito que você fala com Deus? Você escolhe as palavras para falar com Deus. Por que não escolhe para falar com sua mulher? Por que você diz que ama a Deus que não vê e despreza a tua mulher que vê? E essa coisa de a gente querer dar para o filho da gente o melhor dessa terra. Quem te pediu para você dar ao seu filho o melhor dessa terra? Quem te pediu? Se Deus quiser o melhor para seu filho, Ele vai te dar no extremo da África, no extremo do mundo. Se Ele quiser fazer o teu filho um homem de sucesso, Ele fará. Quem disse que essa é sua responsabilidade, dar ao seu filho o melhor dessa terra? Onde é que está escrito esse mandamento? O mandamento na palavra diz que é para você ensinar o seu filho de manhã, de tarde, de noite, sentado, trabalhando, indo, vindo, chegando, acolhendo, comendo, fazendo o que quer que seja, falando para ele de Jesus Cristo. Portanto, a palavra me diz que é para você, pai, você, mãe, dar ao seu filho o melhor da glória de Deus. Não é o melhor dessa terra, é o melhor da glória de Deus. Porque muitos entregarão a alma para salvar este mundo para si e estarão perdidos. Então o pedido é, em nome do Senhor Jesus, que mudanças em nome de Jesus Cristo você vai fazer na sua vida, marido, esposa, filhos. Vai salvar seu filho das garras do diabo? Será que vai precisar jogar fora aqueles desenhos malditos que não ensinam a amar Jesus? Ah, não, Darleide, mas eles não dizem nada nem a favor e nem contra. Só o fato de não falar a favor, ele já está contra. Porque se não é por mim, é contra mim, diz o Senhor Jesus.
glorifica a Deus, edifica para a glória de Deus, ensina para o reino de Deus, levanta para o reino de Deus, aponta para a cruz de Jesus Cristo, derrama o Espírito Santo. Vem cá, deixa eu perguntar para vocês. Os filhos de vocês já foram batizados no Espírito Santo? Você já ensinou para o seu filho sobre o batismo do Espírito Santo? Ou ele já foi banhado nas águas de Hollywood ou de qualquer outro espírito desse mundo? Seus filhos sabem sobre o batismo do Espírito Santo? Seus filhos já estiveram dormindo enquanto você do lado do berço, desde bebê na sua barriga, ou que tenha a idade que tenha. Quando seus filhos dormem, primeiro, eles dormiram depois de você ter orado com eles? Seus filhos viram você hoje lendo a palavra de Deus? Seus filhos foram ensinados hoje a buscar a Deus uma só vez que seja? Tem culto na tua casa? Tem reverência na tua casa? Tem culto na sexta-feira ao pôr do sol? Tem culto de manhã? Tem culto à noite? Tem culto na hora que dá? Tem palavra de Deus na tua casa ou não tem? Aquele lugar é casa de Deus? Pense nisso. Os dias são maus. O Senhor está abreviando, os dias finais estão chegando. Essa conversa aqui não é conversa de brincadeira. Nós não estamos aqui vindo todos os dias por brincadeira nenhuma, senão vocês não estariam aqui. Vocês estão vindo porque o Espírito Santo está trazendo vocês. Eu estou aqui porque o Senhor separou esse tempo para agora. É tempo de nós mais uma vez. E neste púlpito, eu sei, já foram pregadas centenas de vezes sobre santidade. E outras centenas serão pregadas, até que pelo menos uma alma se entregue a Jesus de verdade. E seja feita nova criatura em Jesus Cristo. É você, nessa noite, que vai decidir, mais uma vez, lançar fora toda a sombra de trevas e receber a Jesus Cristo na sua casa. É hoje. É para amanhã, a decisão é para hoje. Vai se receber o espírito de Faraó e dizer, não, é amanhã que eu vou mudar, amanhã eu vou ser, amanhã eu vou fazer, amanhã, ou é hoje? É hoje que você vai se decidir de verdade por Jesus Cristo? É hoje ou é amanhã? É hoje ou é amanhã? É hoje. Em nome de Jesus Cristo, é hoje. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas o sempre de Deus é por hoje. O sempre de Deus é para agora. O sempre de Deus é para agora. Começa agora, é neste agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Mãe, Filhos. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus, mais uma vez, encerrar o nosso encontro nessa noite. E que o Espírito Santo novamente continue incomodando você para fazer mudanças na tua vida. Tem ainda alguém que você não procurou para pedir perdão? Tem alguém ainda que não se manifestou para ir ao outro e fazer as pazes? Tem alguém ainda que está devendo ao seu marido resposta como esposa? Você esposa, você marido? O que ainda falta mudar na tua vida, na tua casa? É hoje. É hoje. Eu sei que é hoje. Eu sei que é hoje que o Espírito Santo está pronto para trabalhar na nossa vida. É hoje. Não é possível que mais uma família nessa igreja se perca. Não é possível que mais um filho dessa igreja se perca. Não é possível que você um dia alegue que o Espírito Santo não falou com você. Não é possível que um dia você diante de Deus tenha a audácia de dizer, Senhor, ninguém me avisou. Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não entendi. Eu achei que aquele filme de pornografia dentro da minha casa era só era só para dar um up. Eu não sabia. Eu não sabia, Senhor, que aquela maldição estava dentro da minha casa. Ela apareceu debaixo da cama, ela apareceu por ali. Eu não sabia. Eu não sabia que eu deveria entregar o meu coração ao Senhor e ser batizado. Eu não sabia que eu deveria perdoar. Eu não sabia que eu deveria amar quem não merece. Eu não sabia que eu tinha que pedir o Espírito Santo. Eu não sabia que eu deveria orar. Eu não sabia que a minha vida inteira tinha que ser religião. E guarda isso. Tudo na nossa vida é religião. Tua roupa é religião. Tua comida é religião. Tua casa é religião. Tua história inteira é religião. Nós ocidentais, diferentemente do pensamento hebraico, para o hebreu tudo era religião. A música é religião. Por que a gente tem essa dicotomia, essa coisa? Não, essa música é de Deus, essa música não é de Deus. Porque a gente fica com um pezinho no mundo e um pezinho na fé. Então eu fico nessa confusão. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Para mim, toda música
é de Deus na minha casa. Porque lá na minha casa não tem música do diabo. Não tem música que eu desconfio. Não, é do Senhor. Ah, mas eu não sei quem escreveu a música, eu não sei por onde passou, eu não sei de onde ela veio. Mas quando eu canto Deus de impossível, quando eu canto Deus de impossível, eu estou cantando com toda a força da minha alma de que Ele é o meu Deus. E de que o manto de Jesus Cristo, em sua graça, cobriu aquela música que eu canto. E eu sei que pelo manto de Jesus Cristo ter sido colocado sobre ela, o meu Deus, o eterno, Ele recebe o meu louvor. Minha casa não tem música que não é de Deus, só tem música de Deus. Minha casa não tem o que não é de Deus. A minha vida é religião. Minha casa é religião. Meus quadros são religião. Minha cama tem religião. Minha geladeira tem religião. Tudo na minha vida é religião. Então não tem briga. Não tem confusão. Minha filha nasceu num lar em que ela sabia que ali respirava religião. E não é religião mesquinha, é religação com o céu. É aprendendo, errando, aprendendo, mudando de novo, dando uma volta aqui, aprendendo a colar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ensinou. Olha quem eu era, olha o que eu fazia. Olha que vergonha. Mas eu cresci, eu aprendi. Deus me perdoou, Deus me salvou. É esse o movimento. Aí você vai querer dar desculpa ao Senhor? Ah, mas eu não estou na igreja porque o irmão A, B e C, quem morreu na cruz por você foi o irmão A? Ah, porque o meu marido... Ah, e você então, quem morreu na cruz para te salvar foi teu marido? Ah, porque minha esposa... Ah, foi ela então que morreu na cruz para te salvar. Ah, entendi. Teu negócio é com fulano, com ciclano, com a tua mulher, com teu marido, ou é antes com o Senhor? Antes seja submisso ao Senhor, ame ao Senhor. E por amor a Deus, e em Cristo Jesus, e pelo batismo do Espírito Santo, você vai ver a transformação na tua casa. Vai eliminar a murmuração, vai eliminar a competição, vai eliminar a raiva, vai eliminar o medo, vai eliminar a depressão, vai eliminar, porque vai levantar-se a força do Espírito Santo. Você vai sentir o coração pedindo para você nascer de novo, mergulhar nas águas do Espírito e ser feito um novo homem. Você vai sentir a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho do bem, no caminho da justiça. Você vai se preocupar em ensinar o seu filho qual é o caminho da eternidade. Você não vai ficar preocupado em dar para o seu filho o melhor dessa terra. Quem disse que daria o melhor para o seu filho nessa terra? Que o Espírito Santo, sabe, pega o coração da gente e faça uma obra, porque está assim difícil. Todo dia a mesma coisa, todo dia. Não, o Espírito Santo está fazendo a obra. Eu sei. Que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? É hoje ou amanhã? Hoje. É o outro quem muda ou você muda primeiro? Você. E quem é que muda você? O Espírito Santo, Jesus Cristo. Você faz por amor aos outros ou em primeiro lugar a Deus? A Deus. A esposa é submissa ao marido primeiro por amor a? O marido ama a esposa primeiro por amor a? E se não ama a Deus? Se não ama a Deus, tudo que faz é trapo de imundícia, é educação, é ser delicado, como você é querido com o guarda na rua. Mas se é por amor a Deus, você é transformado. E essa semana nós já falamos de hipocrisia, já falamos de dizer a Deus a verdade. Para de ficar se escondendo atrás de saber mais, atrás de ser mais, atrás de querer mais, atrás de ter mais, se esse mais não é do Espírito Santo. Ou somos batizados pelo Espírito Santo hoje, ou amanhã. Faraó também não foi.